Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alan Carvalho, professor de redação da sede Centro, né? Então, junto com a professora Mariana Pamplona, eu vou ministrar aí as aulas de redação para vocês, né? Então, a gente fez um revezamento. Semana passada, a professora Mariana iniciou com vocês na aula 1. Essa semana é comigo na aula 2. A aula 2, a gente vai falar sobre organização textual, as partes de um texto, beleza? Então, antes de começar a nossa aula, propriamente dita, eu selecionei, eu fiz um roteirinho ali de algumas coisas que eu gostaria de comentar, tá? Antes da gente iniciar, a respeito do nosso trabalho até aqui, beleza? A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é a respeito da correção, tá? Então vocês já produziram 2 textos e a gente já entregou esses 2 textos. Eu acredito que nós dois já entregamos para todos os alunos, a não ser aqueles que entregaram depois da data, né? Então, falando sobre correção. No primeiro texto a gente não colocou uma pontuação, no segundo texto a gente colocou. Tá? O primeiro texto, a gente queria ver como que estava a escrita de vocês. A gente colocou um gênero bem simples, que é a carta. Né? Acredito que todos já tiveram contato com uma carta alguma vez na vida. Né? Por mais que não tenham estudado esse gênero, acredito que vocês já tiveram contato com a carta. Né? Eu vi que muitos apresentaram algumas dificuldades para adequação, quanto à adequação ao gênero e tudo mais. Mas o que eu gostaria de pontuar a respeito da carta? Muitos alunos não leram a proposta com atenção. Né? Eu até pedi lá, coloquei, leiam a proposta com atenção para que vocês consigam fazer a redação e tudo mais. Por que eu falo isso? Porque teve muito aluno que não colocou, por exemplo, a assinatura. E na proposta, pedia assinatura. Né? Então, é super importante que vocês leiam com muita atenção, né? Teve aluno também que extrapolou o limite de linhas, teve aluno que fez menos linhas do que a proposta pedia. Então, numa proposta de redação de um vestibular, vocês têm que entender que a gente é refém dela. A gente não pode simplesmente achar, eu vou colocar uma linha a mais aqui. Não, minha ideia não fechou, vou colocar uma linha a mais. Por quê? Porque se eu não cumpro o que a proposta está pedindo, eu posso ter o meu texto eliminado, eu posso ter meu texto, eu posso abaixar a nota do meu texto por não ter cumprido o quê? Por não ter cumprido o mínimo, né? Que a proposta pede. Então a gente sempre tem lá. Se eu pedir uma carta, eu não posso entregar um texto diferente de uma carta, né? Eu tenho que entregar uma carta. Essa carta ela tem uma estrutura, então eu tenho que obedecer a estrutura. Eu tenho um número de linhas, tem um mínimo e um máximo de linhas, né? Então, não cabe aqui a discussão, por exemplo, professor, se eu ultrapassar uma linha, tá tudo bem. Por quê? Porque se eu tenho de 10 a 15 linhas, por exemplo, eu tenho que cumprir, é o mínimo, né? Não vale a pena a gente gastar esforço para pensar, mas e se eu colocar uma linha a mais, será que eles vão aceitar? Né? Pode ser que a sua prova não seja anulada, mas que você tenha aquela linha que você ultrapassou desconsiderada na hora da correção. Né? E tendo uma linha final desconsiderada, eu posso prejudicar a coerência do meu texto. Né? Então é importantíssimo que vocês cumpram essas questões de organização textual. Então, selecionar, se é 15 linhas, eu não posso passar, então eu vou fazer no meu rascunho. Se eu acabar passando, eu vou ter que achar um jeito de me adequar no espaço que eles delimitaram, né? Então, não vamos gastar energia com esse tipo de questão, né? A mesma coisa o título, né? Então, a aula de hoje, só que eu não vou entrar muito no título, porque a aula de hoje eu vou falar sobre título, beleza? Então, falando ali sobre a primeira proposta, eu gostei bastante do texto de vocês. O que eu percebi, assim, que eu posso fazer um apontamento foi a questão da assinatura, que muitos alunos não assinaram e a proposta pedia. O vocativo até entendo, porque, né, de colocar o vocativo e depois colocar o texto, né? Eu até entendo que alguns ali, colocaram tudo junto, o vocativo ali junto com o texto, mas a gente fez comentários. E é importante que vocês observem esses comentários para que vocês evoluam na escrita, né? Então a correção ela é importante por conta disso. Depois de falar sobre a carta, eu vou falar sobre o segundo texto, que a gente já colocou daí. A gente colocou uma nota de 2 pontos, né? Um texto valendo 2 pontos. E
E também a gente colocou comentários, e o segundo texto falava sobre o sistema prisional brasileiro, né? Ele trazia a letra de uma música do Racionais e pedia para que vocês respondessem a uma pergunta, né? E essa pergunta dizia lá que se vocês concordavam, né, ou não, que presos condenados por crimes diferentes ficassem na mesma cela. Basicamente era isso. O que eu observei no segundo texto? Teve gente que não fez menção à música, e a proposta pedia. Teve gente que até fez menção à música, mas não de uma forma adequada. Simplesmente, na música, né? Então, quando a proposta pede para que vocês façam referência a ela, vocês precisam deixar bem claro, né? A música é de quem? É do Racionais, tá? Como que é o nome da música? Né? Então, é importante que vocês coloquem isso num texto. E referente à questão, né? Muita gente aí trouxe um debate bacana sobre o sistema prisional brasileiro, textos excelentes, mas esqueceram de responder a questão, ou responderam de uma forma muito básica, né? Eu concordo, e daí já foi para outra questão. Então, numa redação, vamos pensar numa redação de 12 linhas, né? Eu tenho um número muito pequeno de linhas, então eu não posso trazer muitas informações, né? Então eu tenho que me conter, eu tenho que dar uma olhadinha no que é principal. Então ali no caso da proposta 2, o principal era o quê? Responder a questão levantada, né? Responder aquela questão que dizia sobre os presos de diferentes crimes na mesma cela, né? Essa era a questão principal. Então eu poderia trazer exemplos referente a essa questão. Eu poderia falar sobre um filme, talvez, referente a essa questão, tá? Então sempre analisar o que é principal na minha redação. Beleza? Vamos ver aqui, questão... número de linha, já falei. Beleza, pessoal. Eu acho que era basicamente isso que eu queria comentar. Então, agora já dá para a gente começar a nossa aula 2, Organização Textual, as partes de um texto. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se vai. Opa. Então, a gente tem lá como tópicos principais assunto e tema, título, organização básica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Deixa eu tirar aqui da frente que está atrapalhando. Desenvolvimento e conclusão. Tá? Então vamos falar aqui sobre assunto e tema. Não é a mesma coisa, professor? A gente vai ver no próximo slide. Título. Gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse ponto aqui, no título. Beleza? Organização básica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui eu percebo que vocês têm uma certa, talvez, não uma limitação, mas vocês aprenderam dessa forma, de que, professor, quantas linhas eu preciso ter na introdução, quantas no desenvolvimento e quantas na conclusão, né? A gente tem modelos padrões, né, modelos que têm, digamos assim, que tiram uma nota máxima, um padrão de textos que tiram uma nota máxima com tantas linhas na introdução, tantas linhas no desenvolvimento e tantas linhas na conclusão. Então, a gente tem que deixar bem claro que são padrões que a gente segue porque obtiveram aí uma pontuação elevada, mas não que seja uma regra, tá? Para que vocês falem, não, a introdução, meu professor falou que a introdução sempre tem que ter tantas linhas. Não, é uma regra, tá? A gente mostra para vocês um padrão, né? E a gente trabalha aí mais ou menos seguindo esse padrão, visto que muitos textos, né, conseguiram tirar uma nota alta com esse padrão. Beleza? Vamos lá. Assunto... Opa, não mudou? Assunto e tema. Deixa eu transferir aqui a minha imagem lá para cima. Gente, eu gravei várias vezes esse vídeo aqui e eu acho que esse vai dar certo. Vamos lá, assunto e tema, tá? Então, o assunto tem um significado mais amplo, mais genérico e pode ser desdobrado em temas. Vamos ver. Agora, vamos ver o conceito de tema. É um recorte do assunto. Ele acarreta necessariamente um ponto de vista e dá margem à discussão. Então, vamos lá. Deixa eu colocar um lugar que não atrapalhe. Aqui. Então, um exemplo de assunto. Então, a gente pode falar sobre cidadania, a gente pode falar sobre ecologia, terrorismo, horário político. Todos esses, eles são assuntos. Então, vamos pensar no assunto como algo mais amplo, beleza? E o tema como algo, um recorte desse assunto. Ou seja, vamos pensar aqui, ali no tema do Enem 2015. A persistência da violência contra a mulher na sociedade. Qual seria o assunto?
o assunto seria lá a violência, né? Violência doméstica. E aí, dentro desse tema, eu tenho a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Percebam que o tema, esse é um tema do Enem, os temas do Enem, eles limitam bem o que eles querem. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente faz a leitura desses temas. Então, vamos pensar nesse tema aqui. A persistência da violência contra a mulher na sociedade. Então, percebam. O principal, quando eu bato o olho, eu penso, violência contra a mulher. Esse é meu tema. Mas percebam, a persistência da violência. Então, eu não posso dizer, por exemplo, no meu texto, que essa violência acabou, que essa violência, hoje, ela diminuiu. Porque se eu tenho ali a palavra persistência, então quer dizer que o quê? Que ela continua na sociedade. Então, eu tenho que reforçar essa ideia. Olhem só, por isso que é importante a leitura. Então, todas as palavras que são colocadas no tema, elas têm uma função, senão não estariam ali. Então, o tema é sempre algo bem limitado, tá? Então, eu estou falando ali de persistência, estou falando de violência contra a mulher e estou falando da sociedade brasileira, tá vendo? Eu estou limitando ali, estou falando que a violência persiste contra a mulher na sociedade brasileira. Professor, mas eu não poderia, por exemplo, citar um filme ou algo, por exemplo, de outra nacionalidade? Pode, mas o foco tem que ser da sociedade brasileira. O problema que você vai ter que resolver, por exemplo, na sua proposta de intervenção, é da sociedade brasileira. Então, você pode sim citar exemplos, tá? Mas atente que o problema a ser resolvido é da sociedade brasileira, beleza? Então, o tema ele é sempre um recorte do assunto, beleza? Eu acho que aqui não ficou dúvida, é bem tranquilo. Vamos para o próximo slide. Deixa eu só tomar um golinho de água porque a garganta fica seca. Então, vamos lá. Então, outro exemplo. Assunto, meio ambiente, tema, a poluição gerada por materiais plásticos. Então, olha o exemplo. Nosso planeta... esse exemplo tem na apostila de vocês. Nosso planeta enfrenta diversos problemas ambientais, de causas naturais e ou antropogênicas. Dentre os mais graves, destaca-se a poluição em consequência do uso de materiais plásticos. Percebam que eu destaquei ali algumas palavrinhas, tá? Por quê? Porque essas palavras, elas retomam a ideia do tema, tá? Então, isso é legal que vocês façam, por exemplo, principalmente num texto do Enem, tá? Que vocês recordem aí as palavras do tema logo na introdução. É bem legal fazer isso, isso conta na hora da correção, tá? Então, sempre retomar ali as palavras-chave, beleza? Então, ali a gente tem, né, a poluição gerada por materiais plásticos. Então, a gente está falando sobre problemas ambientais e a gente, poluição, consequência do uso de materiais plásticos. Então, eu estou retomando as palavras do tema, beleza? Vamos para a próxima ideia aqui, título. Tá? Então, a gente já discutiu sobre assunto, sobre tema, tá? Assunto amplo, tema é um recorte do assunto. E agora a gente vai falar sobre título. Pessoal, aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Geralmente, quando a gente escreve uma historinha, por exemplo, a gente pensa num título para colocar, certo? No vestibular, nem sempre a minha proposta vai pedir um título, tá? Então, o título, ele trata-se, todo mundo sabe que é um título, ele trata-se do nome ou expressão que se coloca no início de um texto, podendo indicar o assunto ou simplesmente identificar o escrito, tá? Então todo mundo já sabe, quando a gente era criança, a gente escrevia uma historinha, a gente colocava um título lá bem bonito, um título criativo, não é? Mas nos vestibulares, nem sempre o título é exigido. Então, em geral, o título só é obrigatório se for pedido nas instruções da proposta da prova de redação. Então, não tem como eu dizer para vocês, pessoal, na redação da UFR tem título, na redação de tal vestibular tem título. Por quê? Vai depender da proposta específica daquele ano, tá? Então, pode ser que vocês façam uma prova que tenha título, que solicite o título, tá? Mas, geralmente, vocês vão ter que prestar muita atenção na proposta. Então, se a proposta pedir o título, é obrigatório. Se a proposta não pedir o título ele passa a ser opcional, tá? Então, aqui eu vou citar o exemplo do Enem, tá? Então, o Enem, ele não pede título, beleza? Professor, mas eu vi vários textos do Enem, redações do Enem, que tiraram a nota máxima e que tem título.
Vamos falar sobre isso. Então, olha lá. É indicado que este seja o último elemento a ser produzido. Então, vamos pensar aqui. Na minha proposta, pediu que eu colocasse título, certo? Então, eu vou escrever o meu texto e depois que eu escrevi o meu texto, o meu rascunho, eu vou pensar no meu título, tá? Então, é basicamente isso que eu coloquei aqui para vocês. Mas, caso a minha proposta de redação não peça título, o que eu faço, professor? Será que eu coloco? Será que é bom colocar o título? Lembrando, a mesma coisa lá da linha, da questão das linhas, né? Ai, será que eu passo uma linha? Será que não dá nada? Vamos analisar. Deixa eu passar aqui o slide. Ponto. E aí, já que em algumas situações o título é um elemento opcional, devo colocá-lo na minha redação? A resposta é melhor não, tá? Por que é melhor não colocar o título quando eu não tenho a exigência feita pela proposta? Esse título conta como linha, tá? Então, por exemplo, vamos pensar na redação do Enem, que tem 30 linhas para vocês. Eu vou ter 29 linhas para escrever um texto e uma linha só para o título. Esse título, no Enem, por exemplo, ele não faz parte dos critérios de correção. Então, o avaliador não tem um critério lá, título, faz referência... Não tem. Não existe um critério para título no Enem, tá? Então, as competências lá do Enem... a gente tem as 5 competências e nenhuma delas faz referência ao título. Então, meu título não vai ser analisado como critério de correção de prova, tá? Então, vai ser mais um adendo. Então, por que eu vou perder uma linha inteira para colocar um título? Então, é uma observação que eu faço. Não coloquem o título, tá? Ah, professor, mas e se no meu rascunho deu 29 linhas? E eu tenho um título bem legal para colocar. Eu acho que esse título vai chamar atenção. Eu posso colocar? Bom, se o teu texto no rascunho deu 29 linhas e você tem um título bacana, então coloca, tá? Porque aí não vai prejudicar nada no seu texto, né? Então você já tem uma linha sobrando, então coloca o título. Agora, caso você tenha dúvida, não acha que teu título ficou bom ou tem dificuldade em criar o título, esquece, não coloca, não gasta energia com isso, porque isso talvez pode até te prejudicar, né? Então você vai lá, coloca um título nada a ver, ou talvez perde uma linha para desenvolver alguma coisa que você poderia ali finalizar na tua conclusão. Então, não coloca título, a não ser que a proposta peça. Professor, os tipos de texto, né, os gêneros textuais que caem na UFPR, geralmente pedem título? Então, vamos dar uma analisada em alguns. Não vou passar todos, mas em alguns. Vamos pensar no resumo, tá? O resumo a gente pode confundir. Ah, o resumo pede título. Gente, resumo ele não pede título. O único título que a gente coloca no resumo é o título do texto que a gente está resumindo. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, acho que eu coloquei um exemplo para vocês aqui nos slides. Eu estou perdendo a seta. Não coloquei. Vamos voltar. Eita. Espera aí, pessoal, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Título. Não coloquei o exemplo. Mas vamos pensar num resumo, tá? Então, o resumo, o único título que eu coloco é o título do texto que eu resumi. Então, por exemplo, de acordo com o texto X. Aí eu coloco o título. Mas percebam, ele está no meio do corpo do meu texto. Ou seja, ele faz parte da referência. Então, não é um título. Então, resumo, não coloco o título. Progressão textual. Então, sabe quando vocês têm que continuar um texto? Eu já tenho um início e eu tenho um final. E eu tenho que dar o desenvolvimento do texto ali. Eu tenho que apresentar um meio para a minha história, tá? Também não vou precisar colocar título, né? Não faz muito sentido eu colocar título. Texto argumentativo. Geralmente, os textos argumentativos, eles pedem para vocês responderem uma questão, para vocês fazerem uma análise entre, por exemplo, um texto e uma charge, uma tira, tá? Então, geralmente, não pedem título, tá? Percebam que eu estou falando geralmente, porque não dá para generalizar e falar, não, nunca pede título. Porque vai que, por exemplo, esse ano peça um título para o seu texto argumentativo, né? Então a gente não sabe. Mas geralmente não são gêneros que exigem a presença de um título. Já um texto, por exemplo, a notícia, faz tempo que não cai notícia na federal, mas a notícia talvez peça um título, porque a estrutura de uma notícia, lembram lá que é a manchete, daí a gente tem ali o título auxiliar ou a gravata, e aí a gente tem o lead e tudo mais. Então, na notícia, pode ser que apareça a exigência do título, né? Então, sempre
ler e reler a proposta para que eu não tenha dúvida quanto a isso. Então, depois de falar sobre narrativa, vamos pensar na narrativa, outro gênero textual que pode cair na federal. Algumas vezes, vamos pensar que talvez não caia, mas se pedir um título para uma narrativa, então tem que colocar. Então sempre, pessoal, leiam com atenção. Se pediu, coloca. Se não pediu, não coloca, tá? Não vamos perder tempo com isso. Vamos para o próximo. Introdução. Então agora os elementos aí do nosso texto, né? Então a introdução trata-se do início do texto. Então é ali que eu vou chamar a atenção do meu leitor. É ali que eu vou apresentar o principal objetivo do meu texto. Então ali é nesta parte em que devemos apresentar, dependendo do gênero a ser escrito, a temática, o ponto de vista, referências dos textos motivadores no caso de resumo. Então olha lá. Então, por exemplo, eu vou apresentar o meu tema logo na introdução, né? Para que a pessoa que está lendo, né, tenha uma ideia, né, uma progressão ali do texto. Então é interessante mostrar ali logo o seu tema no início. Geralmente a gente faz, a gente apresenta ali, a gente faz uma ilustração. Vamos pensar no texto. Esse eu trouxe um exemplo, vou já mostrar para vocês. Ponto de vista. Geralmente a gente já apresenta a nossa tese, aquilo que a gente acredita e que a gente vai defender onde? No parágrafo de desenvolvimento. Tá? Então, a tese ela pode aparecer em outras partes do texto, mas quando eu coloco ela na minha introdução, fica melhor porque eu consigo desenvolver ali a tese, o que eu penso. No desenvolvimento, eu apresento os meus argumentos que defendem o meu ponto de vista, a minha tese. Então, por uma questão de organização, é melhor que vocês coloquem a tese de vocês logo na introdução. Referências dos textos motivadores, no caso de resumos. Então, resumos pedem que vocês citem, por exemplo, quem escreveu o título do texto, né? Onde esse texto foi publicado e a data desse texto, né? A data em que esse texto foi publicado. Então, eu tenho, por exemplo, 4 ali fontes que eu preciso colocar logo no começo do meu texto. Então, alguns textos apresentam isso logo na introdução. No texto tal, deixa eu mostrar para vocês aqui que fica mais fácil para vocês visualizarem. Resumo, olha lá, esse exemplo. O texto publicado no site Veja Abril, cujo título, O Papel da Internet na Relação Médico-Paciente, de autoria de Claudio Lotenberg, aborda a questão do crescimento do contato virtual entre os médicos e aqueles a quem eles assistem. Então, olhem só, aqui eu tenho a presença das referências logo na introdução. Então, eu já sei que o texto que eu estou resumindo, né, se trata de um texto que foi publicado na revista Veja, né? Qual que é o título desse texto? Papel da internet na relação médico-paciente. Aqui, pelo título, eu já consigo saber sobre o que o texto fala, né? E aí eu tenho o nome do autor também, beleza? Então, isso é uma estrutura de resumo, né? De introdução de um resumo, beleza? Vamos ver outro exemplo. Pessoal, o resumo não se limita a essa estrutura, tá? Então, por exemplo, a gente pode ver aí o inverso, né? Primeiro eu falo sobre todo o tema do texto e depois eu apresento as referências. Mas esse é um padrão aqui que eu estou mostrando para vocês, apenas uma possibilidade, tá? Aqui, introdução de um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto do Enem, tá? Então, vamos lá. Objetivo do texto. Então, o que eu acho sobre esse tema? Né? O que eu acho sobre esse tema? Eu vou apresentar o meu objetivo. Então, geralmente, num texto de Enem, vamos pegar essa estrutura como base aqui pra gente. Tem outras estruturas, professor? Tem, mas a gente vai colocar essa aqui como base. Então, ilustração. Você pode fazer menção a uma série, filme ou livro. Ou seja, eu estabeleço uma relação entre um filme ou uma série que eu assisti e o tema da minha redação. Isso é muito legal de fazer no texto do Enem, gente. Então, quando a gente falar sobre a redação de Enem, a gente vai falar sobre isso, sobre a ilustração, e é importantíssimo que vocês coloquem. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Relação da ilustração com a temática. Olhem só, não adianta citar um filme ou um livro que não tenha nada a ver com a relação, com o tema. Então, eu preciso citar e preciso fazer uma relação, preciso unir, né? E depois, apontamento de 2 causas para a temática. Eu coloquei em colorido porque no texto, no exemplo que eu trouxe de introdução de um texto dissertativo argumentativo, eu deixei ali coloridinho para que vocês identifiquem essas partes. Depois ali, busque citar as palavras do tema ao longo da introdução. Isso que eu já falei lá no começo, né? Citar sempre as palavras do tema ao longo da introdução. Então, vamos lá. Aqui, o Enem de 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, olha aqui. Olha que interessante. Aqui eu tenho um título. Vamos ver o texto. Orgulho Machadiano.
Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse, acertada sua decisão, a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Olhem só, eu apresentei a ilustração, fiz a relação dela com o tema e depois eu depois eu vou colocar ali as causas. Então, olha só, com isso surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país. Ó, eu estou fazendo uma afirmação, falando que o preconceito religioso persiste. E depois, por que ele persiste? Seja pela insuficiência de leis, olha uma causa, seja pela lenta mudança de mentalidade social, outra causa aqui. Estão vendo? Então, assim, essa é basicamente uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo da introdução dele, beleza? Então, num texto de opinião, que eu tenho que fazer uma referência, então faz a referência ao texto base e aí dá a sua opinião, sempre estabelecendo essa relação. Então eu trouxe 2 exemplos para vocês. Vamos para o desenvolvimento. Então, aqui no desenvolvimento, pessoal, eu já apresentei o meu tema, eu já apresentei o que eu penso sobre esse tema lá na minha introdução. Então, no desenvolvimento, eu vou defender o meu posicionamento. Geralmente, né, se é um texto de opinião, estou trazendo exemplo de texto de opinião. Se é um texto de opinião, eu vou defender o meu posicionamento com argumentação. Se é um resumo, o que eu faço no meu parágrafo de desenvolvimento? Eu vou apresentar as principais ideias do texto do autor que eu estou resumindo, tá? Então, vai depender aí do tipo de texto, do gênero textual, tá? Então, vou ler para vocês. É o corpo do texto. Neste fragmento organizado, o pensamento, como é a parte mais longa do texto, deve receber muita atenção, sempre buscando mantê-la articulada e conectada com o exposto na introdução e com o que será dito na conclusão. Então, aqui no desenvolvimento é importante que eu faça a ligação com a introdução e com a conclusão. Então, aqui vai valer a aula da professora Mariana da semana passada, que falava sobre coesão e coerência. Então, as partes do meu texto, elas precisam estar interligadas para que o texto todo faça sentido. Beleza? Agora, vamos lá para... por exemplo, em textos de opinião, será no desenvolvimento em que você irá aprofundar seus argumentos. Em resumos, serão aqui expostas as principais ideias do texto base. Eu sempre perco aqui. Conclusão. Tá cortando, deixa eu subir um pouquinho. É o fechamento do texto. Então, a conclusão é como uma síntese do problema tratado no percurso textual. Então, nela será reiterada a posição do autor, ou seja, eu vou retomar a minha posição, a qual será mais destacada na conclusão do que nos fragmentos anteriores. Então, gente, percebam, nem sempre na conclusão eu vou apresentar uma solução para o problema levantado. Tá? No texto do Enem, por exemplo, eu peço uma solução, que a gente chama de proposta de intervenção. Mas em outros textos, vamos pensar num artigo de opinião. Não é necessário que eu dê uma solução, mas que talvez eu faça uma reflexão sobre aquele problema, beleza? Então, na conclusão, eu tenho que fazer um fechamento. E essa conclusão tem que estar interligada lá com o desenvolvimento e também com a minha introdução, beleza? Pessoal, então agora... vou deixar para vocês aí, a gente tem mais alguns minutinhos de aula, vou deixar para vocês a proposta que vocês vão fazer essa semana. Então, utilizando os seus conhecimentos prévios e os conceitos abordados nessa aula e na aula anterior, escreva um texto argumentativo, defendendo um ponto de vista, tá? De 10 a 15 linhas, então olhem só, eu tenho um limite de linhas, com o seguinte tema: podemos ou não imaginar um futuro do nosso planeta com otimismo? Dê título a ele. Então, olhem só, aqui eu peço o título, então o título é obrigatório, tá? O meu texto é de 10 a 15 linhas, o título conta como linha, beleza, pessoal? E esse tema, podemos ou não imaginar um futuro do nosso planeta com otimismo? Pessoal, deem uma olhada, o que a gente está vivendo hoje? Olhem só, será que a partir do que a gente vive hoje, a gente consegue imaginar um futuro do nosso planeta com otimismo? Olha a situação que a gente está vivenciando, né? Essa questão do isolamento social, né? Dessa pandemia, o que a gente pode tirar de reflexão disso, tá? Então, um exemplo para vocês, tá? Vocês podem refletir acerca de outras questões, mas no momento que a gente vive, é inevitável a gente pensar nisso, beleza? Pessoal, então a aula de hoje seria isso.
Muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!